Bom, vamos lá, beleza, rapaziada? Ayrton aqui. Vamos dar sequência sobre o primeiro vídeo que eu fiz do canal, falando sobre o preço desconta tudo. O que a gente basicamente está provando naquele vídeo é que o mundo real, ele interage diretamente no preço. Notícias, o desempenho da empresa em si. Esse vídeo eu quero abordar sobre Candlestick, o candle. O que é o candle? São esses quadrados na tela. Um quadrado vermelho, quadrado verde, quadrado vermelho. A gente chama de candle, qualquer um deles. Candle vem da vela. Se você reparar no desenho desse aqui, ó, ele parece uma vela mesmo, né? Com o corpo, né, de cera aqui e o paviozinho aqui para acender a vela. Candle vem disso, tá? Isso aqui tem séculos de estudo. A criação dele não é de agora. Tem gente que usa o branco no candle positivo e o preto no candle vermelho. Tem gente que usa azul no candle positivo. Isso é gosto, você pode alterar as configurações da sua plataforma lá. Estou usando a Profit Pro aqui. Se você não tem uma plataforma, mas quer acompanhar uma plataforma muito boa que é online na web, aqui no Google, ó, TradingView. Agora vem aqui, ó, gráfico aqui em cima. E você tem aqui a plataforma. Pode vir aqui em cima e escolher, ó, MGLU, a ação da Magazine Luiza. O que é cotação? Cotação é esse valorzinho que tem aqui em branco aqui, ó, 20,58. Observe que ele vai alterar, ó, 20,59. Isso daí é o preço que vale a ação da Magazine Luiza. Se eu tiver, digamos lá, 100 reais na conta, eu quero comprar uma ação da Magazine Luiza. Se tu comprar agora, custa 20,58. Mas se tu ficar esperando, ó, já é 20,59, aumentou 1 centavo. 20,60, 20,62. É a oscilação do preço. Como assim oscilação do preço? É quanto eles estão definindo compradores e vendedores, oferta e procura. A gente pode entrar num vídeo para falar só sobre isso também. Eles estão definindo durante um dia, porque eu estou no gráfico de um dia aqui em cima, gráfico diário. Qual dia? Dia 13. Qual candle é responsável pelo dia 13? Esse candle aqui que está se mexendo. O resto não se mexe. Eles já aconteceram. Esse candle aqui, por exemplo, ele é o candle do dia 12. Esse candle aqui, ele é o candle do dia 11, tá? E assim vai, ó. Dia 10 aqui é esse candle. Dia 9 aqui, esse candle. Eles não estão se mexendo. Eles já foram definidos. Só para nós entender, tá? Observem que aqui a gente tem os dias passando, né? Dia 16, 19, quando pula de sexta, sexta-feira, sábado, domingo não abre a bolsa de valores. Mas enfim, só para entender que aqui a gente tem uma escala de tempo e aqui a gente tem uma escala de preço. Quanto que custa a ação? Por que é importante eu entender isso? Repara aqui, ó, aqui é 22 reais, né? Essa linhazinha aqui do 22, ó. Aqui a gente tem a linha do 23, bem fraquinha, não sei se dá para ver direito no vídeo, acho que dá, mas dá para ver fraquinho. Eu também vejo ela fraquinha, porque eu não quero que ela me atrapalhe muito na tela, mas eu gosto de saber os números redondos. Sobre suporte e resistência, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, quando a gente começar a falar um pouco mais avançado, tá? Mas para quem tá iniciando é importante que entenda a escala do preço aqui, ó, 20 reais aqui. O candle, ele está nesse preço, 20,61 e oscilando como eu falei anteriormente. Ele está oscilando nessa escala de preço, beleza? Tudo certo, tranquilo, fácil de entender até aqui, né? Reparem, eu vou até aumentar o zoom aqui um pouco. Esse candle verde, por exemplo, ele tem essa linha que a gente chama de pavio ou sombra dele. E essa parte pintada dele, no caso aqui verde, a gente chama de corpo. É o corpo do candle. O que o Candlestick mostra? O Candlestick mostra a máxima que o preço atingiu durante esse um dia. No caso, eu estou no gráfico de um dia. Dia 6. Esse candle verde é referente ao dia 6, ele não se mexe. Ele já foi registrado na história pelo resto da vida. Ele fica ali posicionado para sempre, não é alterado mais. A gente tem a máxima aqui em cima, a gente tem a mínima aqui embaixo. Como esse candle é verde, eu sei que a abertura dele foi aqui embaixo e o fechamento dele foi aqui em cima. O que é abertura e fechamento? Eu estou no gráfico de um dia cada candle, né? Eu vou alterar para o gráfico de 1 minuto. Eu consigo ter um candle de 1 minuto, eu defino quanto que vai durar o candle. Claro que existem números clássicos. Gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, dia, um candle de um dia, que no caso esse aqui, candles de uma semana. São time frames que a gente chama. Time frames é essa troca do tempo de duração do candle. O que vai acontecer? Gráfico de 1 minuto. Cada candle agora dura 1 minuto. Olha aqui embaixo, 25, 24, 23, 22. Olha como dá para ver mais com detalhe a movimentação da oscilação do preço. Lembra os caras gritando, até vou botar aqui na tela, os caras, os pregões antigos, a gente tem aquela visualização dos caras lá, um monte de cara berrando, não sei o que, eles estão nessa daí de, ó, compra 1000 ações por 20 não sei o que, vende agora 500 não sei o que, os caras estão nessa aí, renegociando. Os vendedores podem chegar num ponto e dizer assim, não, eu só vendo por tanto. Compradores, não, eu compro por tanto. Daí fica aquele negócio de fecha negócio ou não. Pro mundo que a gente
vive hoje, a tecnologia, então hoje em dia tu tem na tua casa, tu abre a plataforma, que a galera conhece também como home broker, negócio assustador, que a gente olha na tela, lá cheio de nuvem, não sei o que. Não, agora a gente tem uma coisa mais gráfica. A análise gráfica ela é muito poderosa. Tu não precisa ficar dependendo de notícia. Não que notícia não importa, que eu não expliquei no último vídeo, mas no sentido assim, ó, se o gráfico tá caindo, eu vendo, se o gráfico tá subindo, eu compro. Eu não preciso ficar preocupado se a notícia é boa, se a notícia é ruim, se a notícia que chegou pra mim é realmente a real notícia. A gente sabe que você não pode ter certeza de nada. Pensa comigo, vamos pensar, fazer uma hipótese, assim, uma coisa absurda. Vamos dizer que você acha que tem uma informação privilegiada sobre alguma empresa, que vai acontecer, nossa, vai desvalorizar o preço da ação daquela empresa por causa que eu sei uma informação tal. Pensa, cara, a gente é meros mortais. Os caras, as instituições, os players, os tubarões. Quem são os tubarões? Eu até vou mostrar rapidão. Os tubarões são esses caras aqui, ó. Esses caras aqui têm as informações. Eles têm as informações antes que nós. Então não adianta. Olha aqui, ó. Itaú, XP, olha quanta empresa. Morgan. Os caras brabo aqui, ó. Safra, Santander. Eles estão negociando. Banco Inter. Eles são players do mercado. Bradesco. Eu tô falando só os mais conhecidinhos, né? Banrisul, fazendo dinheiro render. Por exemplo, esse aqui é o mercado de capitais, é compra de ações de empresas. Quando você compra uma ação, se eu comprar uma ação da Magazine Luiza 20,40 agora, eu sou sócio da Magazine Luiza. Essa ação é minha. Eu tenho de fato uma ação da Magazine Luiza. Eu comprei por 20,40. Agora tá 20,38. Se eu vender agora, eu perco 2 centavos. Só que eu não posso ficar deixando cair infinito também. Ou posso também, tanto faz, depende da estratégia. Eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Então percebem que o candle ele vai sendo criado conforme a oscilação do preço vai acontecendo. Ele vai renovando as máximas e mínimas dele aqui. Tá cotando para cima, ele é verde porque ele está acima do preço de abertura dele que foi aqui. Ó, tá vendo que essa vela, essa sombra vem só até aqui? Se ele passar desse valor, ó, agora a vela veio até aqui, porque ele renovou a máxima. Então ficou bem claro agora da forma que o candle é gerado, né? E isso tem essa diferença. Vai ter candles que são vermelhos e tem candles que são verdes. Se ele passar para baixo do preço que ele abriu, ele ficou vermelho. Se ele for para cima dessa tarja que eu coloquei, ele fica verde. Ele é verde quando o preço do fechamento dele é maior do que o preço de abertura. O candle é vermelho quando o fechamento é menor do que o preço de abertura. Então ele desvalorizou, então ele ficou vermelho, porque ele é negativo. Muito fácil de entender, certo? Se essa informação é uma informação que parece muito básica para você, pensa no pessoal que está começando a estudar agora, desde o início. Como o canal é novo, eu quero abordar desde o início. Eu estou pensando naquela galera que tem curiosidade sobre isso, conhecer o canal agora, eu quero que eles tenham a minha explicação sobre o candlestick. De repente o cara gosta da forma de explicar, consegue entender, e é o que eu quero. Eu quero conseguir passar essa informação. A gente vai em degraus deixando mais avançado esse conhecimento. A gente falar sobre análise técnica, análise gráfica. Só repare uma coisa, 31 segundos aqui pro candle fechar. Do jeito que ficar esse candle no último segundo é o jeito que ele vai fixar na história. E nunca mais vai ser alterado. Então reparem aqui embaixo. 10 segundos agora. Vou até esperar aqui pra gente ver. Reparem que ele vai ficar da mesma forma que foi o último segundo dele. 3, 2, 1, vai pro próximo. Trocou o candle. E este candle ficou da forma que ele era no último segundo dele. Ele não é a média do preço que ele oscilou. Não, no último segundo, do jeito que ele fechou, ele fica registrado na história. Beleza? Ele só fica se movimentando enquanto ele é o candle atual. Então a gente está no time frame de 1 minuto. Eu vou trocar para o gráfico diário para não ficar toda hora atualizando e a tela se movimentando. Então eu vou para o gráfico diário. Esse candle aqui é o candle que a gente estava olhando antes no detalhe. Tem um dia, ele vai ficar oscilando durante um dia e vai trocar para o próximo candle. Qual é o próximo passo? Agora a gente entendeu também que quando o candle fecha no último preço que ele estava, acabou o tempo, ele fixa daquele jeito e vai para o próximo. O que é legal também falar é o seguinte, por exemplo, se eu vou para o gráfico de 1 minuto, estou no gráfico de 1 minuto, tá vendo aqui, ó, falta 10 segundos para fechar esse candle, ó, 9, 8, 7, 6, repara só, ele vai fixar esse candle de 1 minuto, foi pro próximo, então ele fechou. Só que se eu for pro gráfico de 2 minutos, o gráfico de 2 minutos está na metade, falta 1 minuto para fechar esse candle, falta 1 minuto para fechar, ó, e no gráfico de 1 minuto já tinha fechado, certo? Então eles estão linkados entre eles. Tem uma técnica de visão que a gente chama de blended candles, que é basicamente você juntar candles. Eu não vou falar assim para não complicar muito a cabeça, mas por exemplo, talvez eu fique claro. Se eu pegar o gráfico de um dia, ou seja, um candle tem um dia, esse candle do dia anterior, esse candle aí é o candle do dia 12. Ele tem um dia de duração. Agora eu vou entrar no gráfico de 60 minutos, ou seja, 1 hora. Cada candle tem 1 hora. Eu tava no dia 12 antes, né? E aqui a gente tem umas linhazinhas bem fraquinhas, dá pra ver, ó. Elas estão separando o dia. Daqui até aqui, ó.
a gente tem aqui, ó, tem um espaço, né? Esses candles aqui, se eu somar eles, vai gerar o candle daquele de um dia. Eu consigo inclusive desenhar o candle de um dia sem precisar olhar para o candle de um dia, só olhando para o candle de 60 minutos. Mas eu tenho que somar todos daí. Por exemplo, onde que abriu esse dia? Só considerando daqui até aqui. A abertura do candle foi aqui, ó. Ele fez a abertura, durante esse tempo de 1 hora ele oscilou para cá e veio até aqui. Daí eu não vou fechar ainda, vou aumentar, ó. Ele veio agora e abriu aqui em cima, onde está o mouse. Ele fez cotação lá para baixo e voltou até aqui e fechou aqui. Próximo candle abriu aqui. Ele foi até aqui em cima, onde está o mouse, e voltou até aqui e fechou aqui. Daí o próximo candle abriu até aqui, oscilou até aqui em cima, oscilou até aqui embaixo e fechou aqui. O próximo, mesma coisa. Esse último candle ele fechou nesse vermelho. Então eu solto aqui. Isso aqui é o corpo do meu candle do dia. E como ele abriu aqui embaixo no primeiro candle e fechou nesse último candle aqui, eu sei que esse candle ele é verde. O candle do dia 12 ele é verde. Não é só porque a gente viu antes. Eu tô lendo o dia 12 no gráfico de 60 minutos. E o pavio, eu consigo criar o pavio também. É a máxima e a mínima. Esse quadrado aqui dentro, imagina que é o corpo do candle. Agora eu vou fazer o pavio. Vou pegar mais ou menos no meio aqui, ó. Eu vou levar até essa máxima aqui, ó. E a mínima é até essa mínima aqui. A mínima desse segundo candle. Foi a mínima que o preço atingiu durante esse dia. Então, a gente tem esse desenho. A sombra superior dele é maior do que a sombra inferior, mas levemente. Praticamente é um candle que só tem um corpo no meio e ele é um candle verde. Vamos voltar pro gráfico de um dia. Tá aqui ele, ó, dia 12. Aquele candle que eu acabei de desenhar. Isso é blend de candles. Isso não precisa se preocupar agora, você não precisa fazer isso. Automaticamente você vai começar a criar essa visão. Eu só tô falando isso para já dar um estalo sobre isso. É uma coisa interessante, curiosa, que não é de primeira que a gente se dá conta. Eu fui alguns meses, eu já estava operando em conta real quando comecei a me dar conta sobre isso. Então beleza, ficou claro isso, né? A gente sabe agora como que é gerado um candle. Só para resumir rápido aqui, eu olho para um candle, por exemplo, que nem esse aqui. Eu sei que a abertura dele foi aqui embaixo, porque ele é verde. Ele fechou aqui em cima. Ele durou quanto tempo? Ele durou um dia. Ele atingiu durante esse dia, que é o dia 5, o preço variou a uma máxima até aqui em cima. E ele oscilou para baixo até aqui, no fechamento foi aqui em cima. Ele fechou mais valorizado do que a abertura dele, então ele é candle verde. E no candle vermelho seria a mesma coisa ao contrário, né? O candle vermelho tem o fechamento dele é menor do que o preço de abertura, então ele desvalorizou, então ele fecha vermelho. Só para vocês verem aqui um exemplo também, só para não ficar em branco, por exemplo, a plataforma Profit me deixa eu colocar o mouse em cima do candle, por exemplo, desse verde. Ele me diz aqui o desenho, ele divide em vários candles pequenininhos esse candle verde, então eu sei que primeiro ele veio para baixo e depois ele foi para cima. Isso é um benefício do Profit de poder analisar isso. Eu poderia simplesmente fazer que nem antes, ir para o gráfico de 60 minutos e olhar o dia 11 aqui no caso e ver como é que foi dentro, se ele oscilou para baixo primeiro ou para cima. Beleza, mas o Profit já tem essa opção. Ele também me mostra aqui o volume financeiro negociado dentro desse candle. Volume em reais. 380 milhões de reais negociados só no dia 11. Em um dia, a Magazine Luiza, no dia 11, teve uma negociação em volume financeiro de 380 milhões. Número de negócios foram 38 mil negócios, ou seja, eu vendo, tu compra. E a variação, ele me dá a variação em relação à abertura e o fechamento, ou seja, 2,50%. Aqui com o mouse, ó, na abertura, porque esse candle é verde, então eu sei que a abertura é aqui embaixo. É a abertura com o fechamento. Vai dar os 2,50 ali, ó. Quando a gente vê no noticiário, por exemplo, que o dólar fechou em alta, teve uma alta de 2%. Eles estão falando em relação ao fechamento de ontem. O dólar desvalorizou 1%. Eles estão falando sobre o fechamento de ontem. Mas dentro do candle, dentro do dia, a gente viu aqui que ele pode ter oscilado para cima muito mais do que isso. Oscilou para baixo, fez zigue-zague. Não importa. O noticiário só vai falar o fechamento. Essa linha aqui, ó, a linha. O fechamento do candle. Quer ver, ó? Eu consigo desenhar, só para rapidão assim, ó, só para mostrar o exemplo. Vamos pegar só os fechamentos. Qual é o fechamento do verde? Aqui em cima. Eu vou até o próximo fechamento, que é esse outro verde. Eu vou até o próximo fechamento, aqui do vermelho. Então o fechamento é lá embaixo, ó. Não é aqui. É aqui embaixo. Vou no próximo fechamento. Onde é? É aqui embaixo, porque ele é vermelho. Quando é verde, o fechamento é em cima do corpo. Quando é vermelho, o fechamento é embaixo do corpo. Eu vou fazer só até aqui. Tá vendo essa linha que eu fiz? Olhando pro gráfico de candlestick, olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar pro gráfico de linhas e agora eu vou voltar a linha que eu fiz antes. Ó, exatamente. Tá vendo que ela bate exatamente na linha que eu desenhei. Porque o gráfico de linhas é só fechamentos, tá? Isso não tem mistério. O importante é entender sobre como o candle é gerado. Por que entender sobre o candle é gerado? Porque a gente vai falar sobre análise técnica, análise gráfica. O gráfico é gerado por candles. Só que se eu começar a diminuir o zoom, eu começo a ver o histórico disso, registrado
na vida inteira. Eu vou tirar muito zoom. Chegou um ponto que eu não consigo enxergar mais o candle. Eu só consigo enxergar umas linhazinhas assim, uns riscos vermelho e uns riscos verde. Mas olha que interessante, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Reparem aqui, ó, tem uma linha aqui que vem daqui até aqui. Aqui tem outra que vem daqui até aqui. Isso aqui, ó, é um ano. Ah, mas não tem uma forma de eu conseguir visualizar os anos mais sem enxergar o candle? Tem, é só aumentar o time frame. Eu tô aqui no time frame, por exemplo, de um dia, né? Vamos mudar, vamos botar um time frame de uma semana. Cada candle tem uma semana de duração, ou seja, 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fechou um candle. Bom, então a gente viu ali, entendeu, né? Se eu tirar o zoom bastante aqui no gráfico diário, ó, eu não consigo mais enxergar os candles. Se eu trocar para uma semana, já consigo mais ou menos ver melhor. Eu posso trocar para mensal, cada candle tem um mês. Agora já consigo ter uma visualização. O que aconteceu em cada mês de cada ano. 2016 foi uma alta. Só subiu. 2017 teve uma alta aqui, ó, mas a gente teve uma quedinha também aqui no final do ano e subiu de novo. Eu acompanho mais de 120, mais ou menos 120 empresas por dia, 120 ações. Quer dizer que eu fico na loucura, operando e tradando toda hora? Não. Eu vou buscar um sinal de compra ou de venda que eu gosto de operar. Se no Magazine Luiza não estiver dando o sinal, eu vou procurar na Lojas Renner. A Lojas Renner não tá dando, eu vou procurar no Itaú. Ah, o Itaú não tá dando? Então eu vou buscar no Bradesco. Vou buscar em outra empresa que esteja na Bolsa de Valores. Tenha capital aberto. A gente pode fazer um vídeo falando sobre isso. Eu acho que agora ficou bem... Esse vídeo eu acho que ficou mais completão, assim, eu consegui me expressar. Por incrível que pareça, galera, esses vídeos dão bastante trabalho pra mim, porque eu fico muito tempo falando sobre um assunto, depois eu tento cortar pra não ter muita embromação, porque eu falo várias vezes sobre o mesmo assunto, daqui a pouco eu acho que a terceira explicação foi melhor. Então eu vou pegar só a terceira explicação. Aí gera um trabalhão, mas eu faço com prazer, eu faço porque eu gosto. Ensinando a gente aprende muito. A minha ideia realmente é isso. Eu gosto de rever, eu dou aula presencial, dou aula online, e é um prazer pra mim. Sobre Candlestick foi isso. O Candlestick é um quadrado desses, né, verde ou vermelho, e a soma deles gera um gráfico, que a gente tem um gráfico que está subindo aqui. Aqui tem um gráfico que teve uma queda, e isso foi estudado há séculos sobre padrões gráficos. A gente começa a ter candlesticks que são padrões. Aí que começa a ficar... Eu não vou entrar muito assunto sobre agora, mas eu só vou exemplificar. Porque a gente já viu no vídeo passado que é comprovado que o preço desconta tudo. Ele vai descontar as notícias da empresa, o mercado brasileiro em si, o preço do dólar, os balanços, as notícias, tudo que afeta de alguma forma a empresa. Algumas coisas vão afetar mais, outras coisas vão afetar menos, mas vai ser afetado. Então cabe a você, em vez de ficar pensando, ah, mas será que o cara, não, aquele cara é bom, sei que, em vez de ficar preocupando, tem gente que é perfil, eu sei que é perfil, tem gente que gosta de ter uma análise mais fundamentalista, que a gente chama, né? Existe análise fundamentalista e análise gráfica. Eu sou da análise gráfica, porque o gráfico, ele vai me mostrar tudo isso que esse cara da fundamentalista está falando. O preço vai descontar essa informação. E ele vai mostrar até antes, por exemplo. É que eu não quero entrar no assunto que senão nós vamos demorar aqui, mas pega um índice famoso no mundo da economia global, por exemplo, o Dow Jones ou o SP500. Tá a Amazon lá dentro, Google, Microsoft, essas empresas. Por exemplo, tu pega um atentado como o World Trade Center. O índice deles já vinha perdendo fundos antes de acontecer o atentado e depois aconteceu. Vocês acham que não existia pessoas insider informations, que a gente chama? São pessoas que têm as informações antes de elas acontecerem, daquilo que ela tem responsabilidade. O Bin Laden não ligou lá pros caras e falou assim, ó, meu, eu tô indo lá, vou explodir as torres. Se ele não operava, ele tinha sheiks que faziam isso por ele. Eles podem ter entrado vendido, você consegue ganhar dinheiro na desvalorização. Não preciso ganhar dinheiro só quando sobe. Se eu vender caro, recomprar barato, eu ganho dinheiro. É totalmente possível fazer isso. Tem muita gente que não sabe, acha estranho. Nossa, tem como ganhar dinheiro quando está desvalorizando? Tem. Você precisa adivinhar para que lado vai. Se você falar que vai para cima e comprar, você ganha dinheiro na valorização. Se você vender, mesmo não tendo, você vende, você ganha dinheiro na desvalorização. E foi percebido padrões gráficos, padrões de comportamento, porque o ser humano, ele tem padrões de comportamento. Dentro de um candle tem emoção. Tem notícias, negativa, positiva. Para algumas pessoas vai ser positiva, para outras pessoas vai ser negativa. Então, por exemplo, tu olha para um candle desse daqui, ó, você vê e você sabe, o pessoal sabe aí da análise técnica que isso aqui é um shooting star. Traduzindo aqui, a gente chama de estrela cadente, né? Porque ele realmente parece uma estrela cadente, né? Como se fosse aqui a estrela e isso aqui é o rastro dela. Shooting star, ela cai. Como, por exemplo, apareceu aqui em um topo, depois de uma alta dessas, que tinha aqui um suporte, que isso aqui é um topo, eu vou começar a complicar, mas só para você perceber que nível que vai chegar a sua leitura depois do gráfico. Você ganhou uma amplitude de movimento,
Então a gente está num topo e a gente tem essa Shooting Star. Muita gente vende na perda da mínima desse candle aqui. Vende com stop aqui na máxima e pega todo esse movimento de queda. O movimento mínimo do candle, no caso de ações, é centavos. Então 24, 25, 26, 27, sabe? É centavos. A gente chama de tick isso. O que é tick? Tick é o movimento mínimo que o candle consegue fazer. Ou seja, no caso de ações, centavos. No caso de índice, que eu não quero complicar, índice a gente fala pontos. Fez 50 pontos. No fundo é dinheiro, tá? Foi feito estudos gráficos de anos. 10, 15, 20, 30 anos. Desde o tempo que a gente estava falando do século, do arroz, do mercado futuro de arroz era feito. O cara lá começou a notar que dia que teve o fechamento. Ah, hoje eles venderam a saca do arroz por 20 reais. Ontem foi 20,50. Hoje tá fazendo por 20,30. Começou a perceber padrões de comportamento do jeito que o gráfico se movimentava. Quer dizer que vai acontecer? A gente prevê o movimento? Não, claro que não, senão eu vendia meu apartamento e botava tudo aqui num candle. Eu não vou fazer isso, porque a gente trabalha com probabilidade, a gente não trabalha com certeza. Muita coisa acontece e funciona, isso é fato, isso aí ninguém pode negar. Se você vai conseguir ganhar dinheiro ou não, de forma fácil ou não, isso não existe. Agora, se você tiver um bom gerenciamento de risco, uma disciplina boa, um comportamento emocional bom, se você entrar aqui com uma visão mais de médio e longo prazo, não é o gerente do teu banco que vai decidir se vai comprar ou não. Você que vai decidir. Você pega as rédeas da sua vida, como diz aquela música. Ah, eu vou comprar ações da empresa tal porque eu acredito. Beleza, pode fazer isso. Ou você pode ter uma análise gráfica e esperar um momento correto para fazer a compra, com um risco que você aceita. Ah, se a minha análise estiver errada, ó, por exemplo, eu vou comprar na violação da máxima desse candle. Vou colocar uma ordem de compra aqui em cima, esse candle aqui vai ter ativado e eu vou botar uma de venda aqui embaixo. Eu comprei aqui 100 ações da Magazine Luiza. Nesse candle verde que acionou, ele ativou ela, ó, ele ativou a compra. Eles me deram a chance de ter lucro até aqui, mas se eu não finalizei, se eu não vendi e fiquei com as ações penduradas, ele voltou nesse candle vermelho no próximo dia e me estopou uma operação. Ele me tirou com prejuízo. Mas isso é bom também, porque o ruim é você ficar posicionado achando que não, vou esperar um dia volta lá e eu começo a ganhar dinheiro de novo. Será? Tem casos que não. É bom, o stop nada mais é do que uma proteção sua. Eu comprei e eu tenho uma projeção de movimento. Você consegue criar projeções de movimento, baseado em estudos disso. Já fazer vídeos falando sobre Fibonacci, alvos, essas coisas. Se a minha análise estiver errada, eu vou deixar o preço vir até um determinado momento de prejuízo e chegando ali, vou mandar uma ordem automaticamente que vai me tirar da posição com prejuízo. É melhor fazer isso do que você ficar ali na esperando, vou esperar chegar no topo de novo, daí eu vou zerar. 47 minutos, para resumir para 15 minutinhos, vai ser barbada. É isso aí, rapaziada. Esse vídeo foi isso, acho que ficou muito claro, né? Eu acho que não esqueci nenhum detalhe. Esse vídeo foi muito difícil de fazer. Por incrível que pareça, eu consigo ficar muito tempo falando sobre candlestick. Parece uma coisa simples, parece que é só vir aqui e dizer assim, beleza, sabe o que é candlestick? É isso aqui, ó. Aqui é a máxima, aqui é a mínima. Quando ele é verde, quer dizer que a abertura foi aqui e o fechamento foi aqui. E quando ele é vermelho, quer dizer, aqui ó, a máxima, mínima. Onde é que foi a abertura? Se ele é vermelho, a abertura foi em cima, que ele desvalorizou e o fechamento foi aqui. Beleza, acabou o vídeo, valeu, abraço. Mas, né, a gente pode falar de uma forma bem mais detalhada, compreender, eu acho importante essas coisas, mudou pra mim muito, quando você compreende o que tá acontecendo aqui. Não é desenhozinho, são emoções, são notícias, são acontecimentos, e isso está fazendo o preço oscilar, como eu mostrei no vídeo passado. O preço desconta tudo. Beleza, galera? A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai avançando nesse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí para fortalecer, para eu ter um feedback, né, que estão gostando. Melhor ainda se você quiser comentar. Eu vou ler todos os comentários e vou responder todos os comentários. E se você achar legal aí, compartilhe para seus amigos. Vamos começar desde o início, o canal tá no início. Eu tô organizando meu Discord, já sei que tem gente entrando lá e eu tô muito feliz com isso. Vou entrar lá, essa semana eu vou entrar lá para trocar ideia. Sejam todos bem-vindos e obrigado ao pessoal que já se inscreveu. E se você quiser receber os vídeos sempre que eu postar, ativa o sino ali. Eu acho que o pessoal do YouTube já tá ligado, mas tem gente que não sabe. Você vai num sino que tem do lado do símbolo do inscrever-se, do botão, tem um sino. Você clica nesse sino e coloca todas as notificações. Aí quando eu postar um vídeo, você vai receber notificação até no celular, dizendo, ó, o canal do Ayrton Trader lá postou um vídeo novo. Agradeço quem ficou até o final e nos vemos em breve. É nóis.